Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva, obreiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Laranjal do Jari, Amapá, Brasil, e estamos aqui mais uma vez para trazer uma pré-aula, um auxílio, o subsídio da Escola Bíblica Dominical da classe adulto. E pela misericórdia do bom Deus, chegamos hoje à lição de número 12, que terá aí a sua data de transmissão, na Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, dia 21 de junho de 2020. Nós estamos aprendendo sobre a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Um estudo sistemático acerca da carta de Paulo aos irmãos Efésios, que nesse segundo trimestre de 2020 está sendo bênção de Deus para a igreja deste presente século. E graças a Deus, hoje chegamos à lição de número 12, que carrega o tema A Conduta do Crente em Relação à Família. Nós vamos entender hoje o que Paulo escreveu no capítulo 5 de aos Efésios em relação à família. Nós entendemos que a família é projeto de Deus, a família foi idealizada por Deus e entendemos também que os elementos que compõem esta família, o pai, a mãe e os filhos, têm a sua hierarquia, a sua posição dentro do lar e também os seus deveres. Hoje, nesta lição, eu quero trazer de uma forma sistemática, eu vou trazer aqui um subsídio, um auxílio, na classe aí no próximo domingo. O professor tem a liberdade de explanar ainda mais a lição, ler os comentários de uma forma integral da lição bíblica, mas hoje aqui eu vou trazer uma síntese para auxiliar você no domingo na classe da Escola Bíblica Dominical. Pois bem, a conduta do crente em relação à família. A primeira coisa que nós devemos definir aqui é acerca da palavra conduta. No dicionário da língua portuguesa, ele define conduta como o modo de agir, de se portar, de viver, ou seja, o seu procedimento. Deus constituiu a família e estabeleceu as normas de conduta para o relacionamento entre seus membros. Nós vamos entender hoje este relacionamento com marido e esposa, esposa e marido, e o pai com os filhos e a mãe também, esse relacionamento aí doméstico, a família. Então vamos entender algumas verdades, Nós encontramos verdades fundamentais que orientam a família em todos os tempos. É dever de todo cristão ter uma conduta íntegra, independente do modo e dos padrões da sociedade moderna. Então nós passamos a entender aqui que o crente, o cristão, aquele que outrora estava no mundo, mas agora é um eleito, faz parte da igreja, um membro, é uma pedra viva deste edifício, foi assentado nas regiões celestiais. A família cristã é diferente da família que não tem Cristo no lar. Aí vamos entender essas questões de procedimento, não só dentro do lar, mas principalmente no lar, porque o lar é a nossa primeira igreja. O lar, de fato, é o local pedagógico em que os pais tratam os filhos, ensinam as verdades de Deus. No desenrolar da lição, nós vamos tratar esses pontos. O nosso textuário diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Aos Efésios capítulo 5, versículo 31. A questão da palavra deixará aqui, é importante eu trazer aos irmãos esta explicação. A palavra deixará significa que no âmbito da maioridade, o homem, ele sai do seio da sua casa, da presença dos pais, do convívio, e vai o quê? Ele vai se casar com uma mulher, como diz a palavra, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Ou seja, a questão do deixará não significa que quando o homem vai se casar com uma mulher ou vice-versa, ele vai esquecer dos pais, abandonar os pais, não ter mais nenhum relacionamento com os pais. Será impossível cortar este vínculo. Nós vamos aprender na lição que a obediência nós devemos principalmente dar aos nossos pais dentro do nosso lar, quando nós estamos debaixo da autoridade deles, quando nós estamos sendo providos por ele, e a honra
A honra, ela precede, a honra, ela perdura, mesmo depois quando o filho sai de dentro de casa. Ele continua obedecendo, mas continua também honrando os pais, ou seja, ajudando os pais, provendo os pais daquilo que eles necessitam. Então nós vamos entender que o deixará aqui não é cortar os laços com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe de vez. É de fato você sair da presença deles e se unir à sua esposa, como manda a Bíblia Sagrada, né? Se tornando uma só carne, ou seja, agora um homem com uma mulher se tornam um. Eles vão dividir os dissabores, as alegrias, as lutas, as adversidades. Nós vamos entender aqui que o homem deve tratar a mulher, respeitar a mulher, o corpo da mulher, como se fosse o seu próprio corpo. Por quê? Porque agora eles são uma só carne. E a verdade prática diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é a palavra monogâmico, né? Se refere ao regime pelo qual uma pessoa pode ter somente um cônjuge enquanto estiver casada. Então, o casamento bíblico, ele é monogâmico, ou seja, um homem para apenas uma mulher. O contrário disso é a poligamia, né? Um homem casado com mais de uma esposa. Nós vamos observar na Bíblia Sagrada, né, que muitos homens, até aqueles que foram chamados por Deus, que tiveram funções importantes, como Davi, certo? A própria história de Elcana, o pai de Samuel, que era marido de Ana, marido de Penina, certo? Aí você diz, mas irmão Luciano, por que acontecia isso? Né? Deus, ele sempre chegou a tolerar a poligamia, mas não aceitar e não instituir, porque o projeto original de Deus no Éden foi Adão, um Adão para apenas uma Eva. Já pensou? Se Deus tivesse tirado 2 costelas de Adão e feito 2 Evas, né? Deus estava instituindo o casamento poligâmico, não monogâmico. Então, o casamento cristão é para um homem e para uma mulher. Irmãos, se já tratar de uma mulher, né, já é de fato aí sacrificioso, eu digo assim, desafiador, ainda mais com mais de uma, certo? Então fiquemos com a Bíblia, porque é importante cumprir esse princípio aqui. Outra coisa, Deus estabeleceu o casamento monogâmico heterossexual, né? A prática, a atração sexual entre indivíduos de sexos opostos, ou seja, entre um homem com uma mulher. Nós aprendemos que Deus criou Adão e Eva, né? Deus tirou Eva. O casamento heterossexual bíblico é aquele em que é unido entre um homem e uma mulher. O sistema diabólico, mundano, secular, ele tem tentado desfazer a família cristã, certo? Introduzindo a relação, a união entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher. Só que o casamento bíblico estabelecido por Deus, ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Deus não tirou, né, outro Adão da costela de Adão. Deus tirou Eva, uma mulher, mostrando que a vontade de Deus é que um homem se una com uma mulher. Aí terminando, heterossexual e indissolúvel. A palavra indissolúvel significa que não pode se dissolver, desfazer, desligar, ou seja, é indivisível, certo? Eu quero dizer para você que casamento é para toda a vida, é desafiador, né? A gente se casar, conviver, se relacionar, é o que nós vamos entender aqui hoje, mas o casamento bíblico, ele é indissolúvel, ou seja, não se desfaz, não se desliga. O que está acontecendo nesse presente século é que muitos casais estão se divorciando por qualquer coisa, por qualquer problema, certo? Nós devemos batalhar pelo nosso casamento, devemos entender esse princípio bíblico de não se separar. Aí ele diz mais, isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Ou seja, com Cristo na família, né, o casamento fica mais forte, o casamento se torna indissolúvel. E ele termina dizendo que a família foi instituída para a glória do nome dele, ou seja, para a glória de Deus. Os cristãos dos séculos 16 e 17, na Nova Inglaterra, atribuíram para si essa prática e entenderam que a família era
para a glória de Deus. Que o âmbito familiar, a casa, deveria ser uma igreja, certo? Aonde os pais ensinavam as verdades de Deus aos seus filhos, criavam na direção do Senhor. Nós vamos entender o desenrolar da lição que o pai era esse responsável por guiar a sua família nos caminhos do Senhor, juntamente com o apoio da sua adjuntora, a sua auxiliadora, a mãe de família. Agora, nós vamos entrar na lição de fato. Querido, e a nossa lição, como sempre, tem um objetivo geral que diz mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Então, Deus quer que haja harmonia, né? Que haja paz, que haja essa comunicação sadia, que haja esse companheirismo, esta amizade dentro de cada lar, certo? E o nosso ponto central diz, o relacionamento familiar é um projeto divino. Família é projeto de Deus, nós devemos entender isso. Pois bem, vamos para o primeiro ponto da nossa lição que diz, a conduta do crente como marido. Preste bem atenção. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio, eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. Tópico 1.1. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Ou seja, no guarda-chuva, da hierarquia, Deus está no topo, que é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da esposa, e depois vem os filhos que estão sujeitos ao pai e à sua mãe. Nós vamos entender que um dos conceitos de sujeição aqui na lição é, de fato, se submeter em amor, prazerosamente, porque se Cristo se sujeitou ao pai, certo? Não é, de fato, algo horrendo e nem contrário, certo? E nem, digamos assim, machista a mulher se sujeitar ao seu marido e os filhos se sujeitarem aos pais. Então vamos entender aqui o papel do marido como líder. O marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Uma coisa que eu quero destacar aqui é que o marido, ele é o provedor do lar, o marido, ele é o sacerdote do lar, ele é o responsável por conduzir a sua família à adoração a Deus. É isso mesmo. O pai de família tem a responsabilidade de organizar na sua casa momentos de adoração, momentos de louvor, de oração, de leitura das Escrituras. Ele é, de fato, o líder da família, biblicamente, certo? O dever de conduzir a família à adoração é do marido. Nós vamos entender que o primeiro ministério do obreiro é a sua família, Triste é o obreiro, o pregador, o ensinador que queira pregar a muitas pessoas, ensinar a muitos e esquecer da sua casa, esquecer deste principal papel em que a Bíblia nos dá aqui acerca da liderança do homem, certo? Tanto uma liderança física como uma liderança espiritual, ou seja, a família é a sua primeira igreja, o seu primeiro ministério, e eu chego a dizer que a esposa do obreiro é a sua primeira ovelha. E aqui na lição, eu achei importante o comentarista colocar isso aqui, que eu vou falar rapidamente sobre isso. Ele diz assim, aqui é necessário ressaltar uma questão importante, o movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Nós sabemos que o marxismo veio de Karl Marx, o idealizador do comunismo, certo? Que idealizou essa doutrina, este ensino diabólico, que de fato o comunismo fracassou em todos os lugares que ele foi ser implantado. Há um comentário que diz que o comunismo já matou em toda a face da terra, em todos os tempos, mais pessoas do que todas as guerras juntas. Então, Karl Marx, ele tinha esse conceito em suas literaturas, certo? De que a família era o impedimento para a implantação do comunismo, Ele falava acerca da burguesia,
de que a família burguesa, essa questão do marido ter domínio sobre a esposa, de a esposa ter relações sexuais somente com o seu marido, estava errado, que a mulher deveria ter relações, comungar com vários homens, daí a criança nascia, saberia quem iria ser a mãe, mas não saberia quem era o seu pai, e ele apregoava isso dizendo que a família deveria ser desfeita, deveria não existir mais este padrão, porque era impedimento para a implantação do comunismo. Daí, de dentro do neomarxismo, certo? Esse conceito novo de marxismo, saiu o movimento feminista, onde as mulheres têm esse sistema bíblico de governo do homem sobre a mulher, né? Mas um governo em amor, um amor que não maltrata, um amor que não faz com que a mulher sofra no lar. Elas têm isso como algo opressor do homem contra a mulher. É por isso que nas suas diversas ondas do feminismo, elas vieram requerendo a sua posição no sistema trabalhista, certo? Muitas coisas, sim, nós podemos refletir e entender, certo? Mas, por exemplo, o movimento feminista, elas defendem o aborto, o poder da mulher sobre o seu corpo e essa questão de não estar sobre a liderança de um homem em um lar. Então, de fato, é uma doutrina diabólica que, graças a Deus, está sendo refutada em todos os tempos e não tem dado certo, porque não é o padrão bíblico. Amém? E agora nós vamos entrar no segundo ponto da lição, que diz: o amor como elemento primordial, tópico 2.2. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifícios, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, né? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, né? Deus não estabeleceu condição para a igreja, para ela ser amada. Já pensou? Se Deus estabelecesse, nós não merecemos nada, irmãos. Então vamos lá. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias, né? Se eu perguntar para vocês se você foi atraído a Cristo pelo Evangelho à força, né? Você vai dizer: não, eu fui trabalhado pela graça de Deus, eu fui pela minha própria vontade, ou seja, eu entendi as verdades, meus olhos foram abertos, eu me senti satisfeito em ir a Cristo e estou servindo Ele, não por imposição, não por um autoritarismo, mas de livre e espontânea vontade, sendo trabalhado diariamente pelo Espírito Santo. Se eu perguntar para você aí do outro lado, se você se arrepende de ter aceitado a Jesus, você vai dizer: foi a melhor escolha e maior escolha que eu já fiz em toda a minha vida. Pois é. Então, desta forma, o homem é comparado no trato com a sua esposa. Eu vou destacar aqui: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, está escrito, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá. Paulo usa o amor de Cristo pela igreja para dizer que, de forma semelhante, o esposo deve amar a esposa. Esse amor é descrito pelo apóstolo como, primeiro, incondicional, né? Cristo amou a igreja mesmo com as suas fragilidades. De igual modo, o marido deve amar a esposa, apesar dos seus defeitos. Querido, não existe ninguém perfeito. Não existe esposa perfeita, né? O que nos fazem, por que não dizer, o que nos faz comungar, estarmos juntos, é nós voltarmos a esse princípio e amar a nossa esposa como Cristo amou incondicionalmente, sem olhar para os defeitos, mas expressar este amor, amém? Incondicionalmente. Nós vamos buscar, né, qualidade 100% num cônjuge para que venhamos amar ele, estar com ele, de fato, nós não iremos encontrar. Eu costumo dizer que eu tenho defeito que você não tem, e você aí do outro lado tem defeito que eu não tenho. Então foi um amor incondicional, certo? E segundo, preste bem atenção, foi perseverante. Cristo ama e amará a igreja. O marido deve manter o seu amor por sua esposa até que a morte os separe,
certo? Um amor perseverante, aquilo que eu volto a dizer. Tem crente que ele quer deixar a esposa, sair de casa, abandonar a família por qualquer coisa. Nós temos que perseverar em amar. Nós temos que persistir, né? Perseverar é persistir em busca de um ideal, não desistir, batalhar por aquilo. Lute pela sua esposa, querido. Você que está do outro lado, que é obreiro, né? Que é recém-casado, persevere nisso. O ímpio, ele vai te dar conselho, larga logo, sai de casa, tem muita mulher. Mas muita mulher com muita personalidade. Nós devemos buscar em Cristo seguir este exemplo para perseverar em amar a nossa esposa, certo? E santificador, um amor santificador. O apóstolo diz que Cristo se entregou por sua igreja para a santificar, né? Portanto, o marido que ama a sua esposa mantém o seu lar em santificação, evitando as brigas, desavenças, mágoas e infidelidades, né? Então o homem, ele tem essa responsabilidade de ser um pacificador dentro do lar. É isso mesmo, de levar a família a uma vida de santificação, de conduzir a esposa, a sua primeira ovelha, certo? A ter uma vida santa e irrepreensível na presença de Deus. Então é um amor santificador, não ser um amigo, ou por que não dizer, não ser um marido briguento, né? Que cheio de desavença, que qualquer coisa está ralhando com a esposa, está buscando esse desentendimento. Não, nós devemos santificar a nossa esposa através da nossa vida, dos nossos atos. Eu vou ler um texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, sobre este amor santificador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 7. Aí vamos entender, neste momento, mais uma questão sobre isso, acerca da epístola de Paulo a Tessalonicenses. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Tem outro texto em aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Vamos lá. Aos Hebreus 13, 4 diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então essa questão de santificação envolve também a fidelidade do marido para com a sua esposa, né? Um leito sem mancha, um leito sem adultério, um leito sem traições, sem intrigas, sem brigas, né? O lugar onde eles estão ali deve ser um lugar de paz, um lugar de fidelidade, de companheirismo, certo? E, continuando, foi um amor sacrificial, né? O amor de Cristo pela igreja, comparando assim o amor do homem para a sua esposa. Cristo se sacrificou pela igreja. Assim o marido deve amar a esposa, pois ferindo-a, ele ferirá a si mesmo, e amando-a, ele amará a si mesmo. Nós temos que entender que a partir do enlace matrimonial, o homem é uma só carne com a sua esposa. Então, se ele fere a esposa, se ele magoa a esposa, certo? Se ele não se sacrifica por ela, ele vai também ser ferido, ele vai sofrer quando a esposa também chega a sofrer. Então, o amor de Cristo foi sacrificial. Um dos papéis do marido é defender a esposa em tudo, né? É ser protetor, escudo da esposa, se sacrificar por ela. Eu vi um certo pastor pregando sobre família, que ele chegou a dizer: você precisa dar até a vida pela esposa para protegê-la como Cristo deu pela igreja, que o faça. Então é importante nós entendermos isso aqui. E, para concluir, foi um amor romântico, né? Cristo não só sacrificou pela igreja, como dela cuida e alimenta. O marido deve seguir o mesmo padrão, demonstrando seu romantismo por palavras, mas também por obras, ou seja, dedicando-lhe tempo e agradando-lhe. Amém? Então não é aquela questão de você dizer assim, né, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou santo, que você não libera uma palavra, né, de romantismo para sua esposa, certo? Não manda uma mensagem aí para ela no WhatsApp, não escreve uma carta, quem é das antigas, levar a esposa na sorveteria para tomar um lanche em um dia, no final de semana, certo? É importante nós entendermos isso aqui, né, que o nosso amor, ele deve ser romântico. Eu vou ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33. O pastor Cláudio Duarte, ele diz assim: antes de você ser obreiro, antes de você ser pastor, você é homem.
É importante entender isso aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 33. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33. Olha o que diz a Escritura Sagrada. Diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. Amém? Então nós devemos buscar agradar a nossa esposa. É isso mesmo. Felizmente tem irmãos, né, que são ríspidos, vou usar esse termo, são arrogantes, que muitas das vezes porque se acham crentes, acham bobagem, certo? Acham isso coisa do tempo de namoro. Há uma frase que diz que ninguém namora para casar, né? Nós casamos para namorar. Amém? Então esse romantismo deve continuar após o casamento. É importante, certo? Um amor romântico. Amém, querido? Muito bem, querido. Vamos adentrar agora no tópico de número 3, né? O subtópico 3, 1.3 da nossa lição, que diz: o cuidado do marido à esposa. Eu vou só dar mais aqui uma pincelada nessa parte, né? Aqui diz: a Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, né? Então, se a mulher é uma só carne, nós somos um, certo? Então, aquele que é saudável, ele deve cuidar do próprio corpo. Então, quando nós cuidamos da esposa, nós estamos cuidando de nós mesmos. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e promover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Amém? Então o marido não deve só encher a geladeira e dizer tá tudo bem, certo? Existem outras questões em que ele deve dar atenção para a sua esposa. Primeira coisa, reconhecer que a mulher é o vaso mais fraco. É a Bíblia Sagrada que nos ensina isso. Reconhecer que a mulher é o vaso mais fraco. É dever do marido considerar a sua mulher a parte mais frágil. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais fraco, nós vamos ler 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que diz: igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só o que Pedro diz aqui, né? Então, quando Pedro fala sobre vaso mais fraco, ele não está tratando de inferioridade moral ou intelectual. Não é isso, né? Não é isso. A mulher, ela é igualitária ao homem diante de Deus. Nós estamos falando no âmbito da família, a hierarquia familiar. Entenda isso. Vamos lá. Olha só, mas sim reconhecendo as limitações físicas da mulher, certo? A mulher, ela é mais frágil do que o homem, a sua estrutura física, né? Na época de Pedro, se as mulheres não tivessem a proteção dos homens, eram vulneráveis a ataques, abusos e aos desastres financeiros. Então, o marido, ele tem esse papel de proteger a sua mulher fisicamente, de ser um escudo do lar, de ser um guardião da sua esposa. Isso é importante. Não deixa ela a mercê dos embates, dos vendavais, dos levantes. Ele deve estar com ela, porque quando ele cuida da esposa, quando ele protege fisicamente a esposa, ele está protegendo a si próprio. Então entenda uma coisa: um homem que reconhece a mulher como sexo mais frágil, a protegerá, respeitará, ajudará e sempre irá tratá-la com ternura. O apóstolo Paulo exorta aos maridos: amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Se o homem não tiver considerações e respeito para com a sua esposa, suas orações não serão ouvidas, para que não sejam impedidas as vossas orações. A parte B do texto que eu li, querido. Como muitos chegam a dizer, preste bem atenção, que o marido que maltrata a esposa, que não protege a esposa, que infelizmente chega a agredir a esposa fisicamente, Deus não ouve, não atende às suas orações, né? Eu vi um pastor dizer que a oração não passa nem da teia de aranha da sua casa. É isso mesmo. Então, tratar bem a esposa, proteger bem a esposa, preste bem atenção, nos leva ao quê? A ter um relacionamento sadio com
o nosso Deus. Isso é importante entender isso aqui. Há uma frase que diz: os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do marido e o ouvido de Deus. Infelizmente, meus irmãos, existem muitos falsos obreiros em termos de trato com a esposa. Muitos na igreja são uma coisa, é uma bênção, mas em casa, de fato, ele desrespeita a esposa, não cuida da esposa, maltrata a esposa, os filhos. Conta-se uma história que um certo filho, em uma certa vez, chegou com o pastor da igreja e disse: pastor, eu gostaria de morar na igreja. Os pais estavam do lado. E o pastor disse: por que, meu filho, você queria morar na igreja? Ele disse: porque aqui o papai é tão bom, pastor. Aqui o papai não bate na mamãe, aqui o papai não me maltrata, aqui o papai é uma ótima pessoa. Eu gostaria de morar na igreja. Olha só a situação em que ficou aquele obreiro, em que o filho via as suas duas faces, as máscaras que ele usava. Querido, a igreja começa pela nossa casa. O nosso lar deve ser a nossa primeira igreja. A adoração coletiva é um apoio, é um auxílio ao nosso crescimento espiritual. O ajuntamento é bíblico. Agora, no lar, de fato, o que nós somos dentro de casa é o que verdadeiramente vai importar. Amém? Então vamos adentrar agora no próximo tópico da nossa lição. Muito bem, o segundo tópico da nossa lição diz: a conduta da crente como esposa. Nós já falamos da parte do marido, agora nós vamos falar dos deveres da mulher como esposa cristã. Então vamos aqui ler algumas partes do comentário da lição e trazer uma explicação para que você venha entender algumas verdades desse ponto da lição. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Amém? Isso aqui é muito importante, muito importante. Eu conheço muitos obreiros que tiveram seus ministérios estagnados, parados. Por quê? Por falta de uma boa conduta da sua esposa. Primeiro ponto da lição: o conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, como está no versículo 24 do capítulo 5 que nós estamos estudando. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua esposa amada, certo? É importante fazer menção disso aqui, que essa submissão, nós vamos entender aqui, da mulher não é essa submissão irracional, como se a mulher não tivesse ali também os seus momentos, os seus direitos dentro do lar. Não, nós vamos entender que a submissão ao esposo da mulher, né, é importante isso aqui. Por exemplo, a expressão submissão no grego é upotasso, que quer dizer submeter-se, obedecer, subordinar. Não se trata de uma determinação paulina, e sim de um princípio divino que visa a boa ordem na família. Não significa inferioridade, porque Deus criou homem e mulher à sua imagem, e ambos têm igual valor. Uma coisa é que diante de Deus, o homem é igual à mulher. Nós estamos tratando de hierarquia, de lar, de família cristã. Nós vamos entender o porquê da prática da esposa cristã em relação a essa submissão ao seu marido. Continuando aqui o comentário, preste bem atenção. O próprio Cristo sendo igual a Deus, se submeteu ao Pai para executar o plano de salvação. Cristo é a cabeça de todo varão, aquilo que eu falei. E o varão é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Você pode ler isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo faz uma analogia comparando o marido como a cabeça e a esposa como o corpo. Logo, a cabeça não pode viver sem seu respectivo corpo e nem o corpo pode viver sem sua cabeça. Um depende do outro. Dá para entender? O homem sendo a cabeça da esposa, né, e a esposa sendo o corpo, nós entendemos que quando
infelizmente, alguém chega a ser decapitado, falando numa linguagem literal, não tem mais vida, porque a cabeça foi desligada do corpo. Logo, nós vamos entender que mesmo nessa hierarquia do homem ser o cabeça e a mulher ser o corpo, os dois são importantes, porque o corpo não sobrevive sem a cabeça e nem a cabeça sem o corpo. Cada um deve desenvolver a sua função em sintonia para o bem caminhar deste corpo. Estamos tratando do relacionamento, do convívio familiar. Certo? Então nós entendemos, a sujeição da mulher a seu marido não pode ser interpretada como subvergência, arbitrariedade, humilhação e depreciação. Não deve ser ordenada pelo marido, mas exercida de maneira voluntária, carinhosa e decente pela mulher. Amém? Então essa submissão, ela é uma submissão em amor, voluntária. Há uma frase que diz que quando a sujeição da esposa se chega a ser imputada por força, por contra a vontade dela, já se perdeu a batalha dentro do casamento. Então nós devemos entender que essa sujeição deve ser carinhosa, voluntária e decente. A ordem é irrestrita, aplicando-se a toda mulher cristã. Não importa quais possam ser suas próprias habilidades, instrução, conhecimento da Escritura, maturidade espiritual ou quaisquer outras qualificações em relação a seu marido. A expressão como ao Senhor, como está no texto de Efésios 5:22, indica que sua postura de sujeição ao marido é um ato de obediência ao próprio Deus. Amém? Então, se a esposa cristã obedece, sujeita em amor, certo, ao seu marido, ela está obedecendo a Deus. Infelizmente, nós conhecemos algumas mulheres que dizem ser servas de Deus, mas não se sujeitam ao seu marido, o marido cristão. Se dizem obedecer a Deus e desobedecem ao seu marido. Não tem o marido como cabeça do lar. Então, erroneamente, usa-se essa expressão. Nós devemos entender que, como ao Senhor, como diz no verso 22, então se obedece ao marido, de fato a mulher está demonstrando obediência a Deus, porque é mandamento de Deus. Amém? Pois bem, meus irmãos, vamos agora para o tópico 2.2, que diz a condição da mulher cristã. Uma coisa que o comentarista fala aqui, que eu quero destacar e passar a você rapidamente no Evangelho de Cristo as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Nós sabemos que em outras culturas a mulher sempre foi tratada como inferior ao homem, mas em Cristo, o lar cristão, apesar da mulher ser submissa ao homem, ter ele como cabeça, a mulher, de fato, tem a sua posição. Eu quero frisar mais uma vez que diante de Deus, o homem e a mulher são iguais, mas no tocante à hierarquia da família cristã, certo? A mulher deve submissão ao homem, que é o ponto que vamos tratar já à frente, mas porém, certo? A mulher desfruta de uma liberdade em Cristo Jesus. O cristianismo não é opressor das mulheres, mas sim igualitário, mas hierárquico, É importante isso aqui. E o tópico 3.3 diz, a reverência divina ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Ou seja, tem marido que ele não trata bem a esposa, não cuida da esposa, não a reverencia como a Bíblia manda, e ele quer ser bem tratado pela esposa. Nós entendemos aqui que nós devemos, primeiramente, amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, para receber delas também o mesmo trato que nós recebemos. Existem homens que passam o dia todo sem liberar uma palavra de carinho à esposa, mas só com palavras ásperas, tratando a esposa mal, e à noite ele quer carinho da mulher, certo? Ele não vai encontrar. Nós devemos entender que é recíproco. Se a mulher se sente protegida, amada, certo? Ali cuidada pelo homem, provida, ela vai também, a mulher cristã, biblicamente, falando disso aqui, ela vai devolver ao homem, como diz no popular, na mesma moeda, certo? Então é importante destacar isso aqui.
Significa, né, eu vou destacar aqui mais uma parte importante, que a esposa participa das decisões em famílias, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido, né? Aqui, mais uma vez, o comentarista deixa claro acerca do posicionamento da mulher, né? O homem como cabeça, a mulher como corpo. Nem o corpo funciona sem a cabeça, nem a cabeça sem o corpo. A mulher, apesar dela ser submissa ao marido, dela reverenciar seu marido, ela tem a sua participação nas decisões familiares, não como opositora. Felizmente, há lares que o marido, né, ele dá uma ordem, ele dá uma direção aos filhos e a esposa vem e desfaz. Isso aí não é bíblico. A esposa deve sim seguir as orientações do esposo cristão, certo? As suas ordenanças, né? O seu direcionamento familiar para que tudo venha a dar certo. Ela não é para ser opositora, certo? Mas sim ajudar o seu marido na autoridade dentro de casa. Eu quero ler um texto da carta de Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1, que diz assim: semelhante vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra. Olha só a importância aqui que nós aprendemos com Pedro, que Pedro fala da mulher cristã para obedecer até o seu marido não cristão, né? Se algum, olha só, não obedece à palavra, ou seja, o marido não crente, entendeu? Ela deve também estar sujeita ao seu esposo, que pelo seu procedimento, ou seja, sem palavras, né, mas o seu marido notando a sua forma, o trato, certo? A sua reverência, a sua submissão, ele vai ser ganho sem palavras, né? Já existem muitas mulheres que são crentes e o marido ainda não, muitas das vezes eles casaram antes de conhecer Cristo, de servir a Cristo, a mulher vem primeiro a Cristo e ela quer forçar o homem para a igreja, ela começa a dizer coisas, falar que o homem não quer saber de Deus, dizer que ele está sendo impedimento. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A mulher ganha sem palavras, mas com o seu procedimento, o seu marido, a conduta da verdadeira mulher cristã. Então, destacando, encerrando essa parte, nós vamos agora para o terceiro ponto da lição, que diz a conduta do crente como filho. Já falamos da conduta do crente como marido, da conduta da crente como esposa e da conduta do crente como filho. Primeiro subtópico, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Eu quero destacar isso aqui rapidamente para nós entendermos que a responsabilidade, certo, da criação, da formação espiritual do filho não é do pastor, não é do líder de departamento, não é do professor da EBD, certo? É bem certo que é um auxílio à igreja, é uma ajuda aos pais, mas a responsabilidade de criar os filhos na doutrina, no ensino e a admoestação, certo? Na direção, ensinar as vontades, o que está escrito na palavra de Deus aos filhos é responsabilidade dos pais. Ou seja, os pais e não a igreja, que tem a responsabilidade, através do ensino, transmitir sua herança espiritual e moral aos filhos. Isso é importante entender. Os cristãos dos séculos XVI e XVII, eles tinham o entendimento de que o filho era uma semente que Deus dava a eles para que eles regassem essas sementes, né? Essa semente com o ensino, na direção e a admoestação do Senhor, que um dia eles iriam prestar conta, eles tinham em sua ideia que eles tinham que formar um homem, uma mulher de Deus piedoso e temente ao Senhor. Quando nós vamos para Deuteronômio, eu vou ler esse texto, Deuteronômio capítulo de número 6, versículos 6 a 9, é um texto muito conhecido, diz assim a Escritura: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, olha só, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu quero destacar aqui, olha só, e as intimarás, o verso 7, a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, à roda da mesa, no horário, no momento do culto doméstico, daquela reunião, momento dos pais com os filhos, certo? Andando pelo caminho,
certo? Ensina o menino no caminho que deve andar, não é o caminho, não é dizer vai por aqui. Há uma palavra que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, está errado. O filho aprende mais com o exemplo do pai do que com as palavras. É isso mesmo, andando pelo caminho, certo? Conduzindo o filho, indo junto com ele, pega na mão e ensina as veredas da verdade. Amém? E nós vamos concluir essa parte, chegando aqui ao entendimento que os filhos também, apesar de receberem essa orientação, os pais serem responsáveis pela condução dos filhos, né? Muitos crentes de séculos atrás levavam as crianças para a igreja, colocavam elas no banco para ouvir o sermão do pregador e quando chegavam em casa eles iriam perguntar às crianças o que elas lembravam do que o pregador tinha falado. Aí você diz, irmão Luciano, mas aí já é demais, uma criança não entende nada que o pregador fala. Certo, ele entende sim, tem coisa que a criança grava e a criança falava e o pai ia, né, complementando aquilo ali que o filho havia entendido no sermão na igreja. Isso é importante. Existia também outra forma de ensino chamada de catecismo, né, de pergunta e resposta acerca da palavra de Deus. Ou seja, o ensino era oral e as crianças assimilavam e adquiriam essa herança. Infelizmente, em muitos lares hoje, na igreja odierna, esse costume bom tem se esvaído. Os pais têm terceirizado o ensino da Bíblia ao professor da escola uma vez por semana, né, o domingo, sendo que nós temos a semana inteira para ensinar os nossos filhos, se assentar com eles, ensinar a palavra de Deus. É responsabilidade sua, é responsabilidade minha, ensinar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E aqui diz, né, acerca da conduta requerida dos filhos, entendeu? Vamos lá. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado e honrar envolve amar, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais e a honra é um dever para a vida toda. Então, no tópico 2 aqui do terceiro ponto, fala acerca da conduta requerida dos filhos, que os filhos devem obedecer e honrar o pai. No terceiro ponto aqui fala acerca, né, do mandamento com promessa, né, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Amém? Então, apesar do pai, certo, ter o dever de ensinar o filho, não provocar a ira do seu filho, certo? Não trazer, muitas das vezes, tristeza ao seu filho, certo? Maltratando fisicamente, abusando psicologicamente, humilhando o filho, tratando com desrespeito, não. Mas é na direção do Espírito Santo com sabedoria. Aí os filhos, né, têm o dever, certo, de obedecer e honrar os seus pais, certo? Existem padrões divinos para o marido e a mulher, mas também para os filhos. Eles consistem no dever de honrar, respeitar e obedecer aos pais, bem como lhes serem agradecidos, evidenciando a dignidade de filhos, né? Então, eu quero destacar aqui sobre a obediência e a honra aos pais, que está no texto de Efésios, capítulo 6, verso 1 e 2. Os filhos devem estar debaixo da autoridade dos pais, em submissão e obediência, porque é um mandamento de Deus. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é mandamento. Paulo apresenta 4 razões para os filhos obedecerem aos pais. Primeiro, porque é justo. Segundo, é um mandamento. Terceiro, traz bênção. Estar bem, certo, para que te vá bem, traz essa bênção da parte de Deus. E longevidade. Há uma diferença entre obedecer e honrar. Obedecer significa agir de acordo com as instruções recebidas. Honrar significa respeitar e amar, né? Então, o filho, enquanto está debaixo do teto do pai, debaixo ali da provisão do pai, ele obedece o pai. Mesmo depois, ele deixando o pai para se unir com a sua mulher, preste bem atenção, se tornar uma só carne, ele continua honrando os pais, né? Provendo os pais, cuidando dos pais, visitando os pais, né? Tem filhos crentes que esquecem dos pais depois que se casam. Isso é falta de honra,
né? É prover os pais financeiramente na necessidade. Isso é importante. Ser gratos pelo pai, ter criado, ter ensinado, né? Ter cuidado, ter protegido e ensinado as verdades de Deus. Olha só, Jesus, eu quero destacar aqui, nos deixou o maior exemplo de obediência aos pais. Lucas capítulo 2, verso 51 diz: e desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. O apóstolo Paulo afirma que a obediência dos filhos aos pais é agradável ao Senhor. Amém? E assim nós concluímos a nossa lição de número 12 da Escola Bíblica Dominical, do segundo trimestre, onde nós aprendemos sobre a conduta do crente em relação à família, certo? A família é a nossa primeira igreja, a família é onde nós aprendemos as verdades de Deus, é onde deve haver este amor recíproco entre pai e esposa, filhos, pai e os seus pais. É importante nós entendermos isso. Amém? E para concluir, a Bíblia não fala somente da instituição da família, como também destaca quais os papéis que cada um dos membros que a compõem deve exercer para que esta permaneça unida e espiritualmente saudável na presença de Deus. Devemos seguir e cumprir a palavra de Deus em todo o tempo, a despeito de todas as mudanças ocorridas na sociedade, pois, fazendo assim, seremos abençoados. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, versículo 4, o Salmo da Família. Querido, que Deus te abençoe, curte aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha, ativa o sininho das notificações. Semanalmente nós estamos aqui trazendo uma aula, uma pré-aula da EBD. Fica com Deus, a paz do Senhor.